Hoje, para o debate, estão, como sempre, Caio Coppola, José Eduardo Cardoso. Vou começar pelo Caio hoje. Fica cada dia mais difícil afastar Jair Bolsonaro de uma possível participação e conhecimento de articulações golpistas, Caio, na sua opinião? Não necessariamente. Boa tarde para você, boa tarde, Zé, boa tarde aí à nossa audiência. E eu explico por quê. Bom, mais uma vez, eu e o Zé estamos diante do desafio de um debate um pouco mais etéreo, né? A gente sabe que a gente está comentando sobre um processo sob sigilo, né? Sofremos juntos aí essa dor, né, Zé? E então, assim, estamos falando sempre aqui, né? É importante fazer essa ressalva baseados em conjecturas, ainda que fundamentadas. Nós, obviamente, confiamos na apuração do jornalismo da CNN Brasil. Outro ponto que torna isso também mais complexo, a defesa, que já foi bastante vocal em outros momentos, não confirma o conteúdo da delação. O que causa também espécie, mais um ponto de destaque, o depoimento de Mauro Cid, né, nesses termos, implica toda a cúpula da Marinha. Isso é gravíssimo. Inclusive, obriga, né, o depoente à prestação de provas que são bem complexas. Agora, eu queria só, para efeito de contexto, falar um pouquinho das circunstâncias desse depoimento. Porque vamos lembrar que Mauro Cid está em prisão preventiva por ocasião daquele episódio do cartão de vacinação. Então ele fica meses em prisão preventiva, a meu ver, uma prisão absolutamente desarrazoada, porque não havia nenhum perigo em que ele estivesse livre, até porque ele não era mais autoridade, ele não tinha como interferir, né, nos sistemas de vacinação, mas enfim, já tivemos essa discussão aqui. Ele está sob prisão e, imediatamente após a delação, ele é solto. E aí, vejam só que curioso, né? Quando a gente pega a lei das organizações criminosas, né, na parte que trata da delação premiada, artigo 3º, parágrafo 16, nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador, tá? Aí vem o primeiro item, item 1, medidas cautelares. Ou seja, a mudança na situação, né, da detenção de Mauro Cid se dá coincidentemente logo após a sua delação. Portanto, a gente está diante de uma conduta potencialmente contra a legem. Obviamente, respeitamos as instituições, a autoridade dos ministros, é uma crítica à decisão. Segundo ponto, também esse é o entendimento de outros ministros do Supremo, né? Política e Estadão. Aspas, no dia 9 de maio, o ministro do STF, Gilmar Mendes, disse que soltar presos após a delação é coisa de pervertido. A segunda turma avaliava, na ocasião, um habeas corpus de um caso vindo da Lava Jato. O vídeo do julgamento voltou a circular nas redes depois do STF homologar a delação de Mauro Cid e colocá-lo em liberdade no sábado. O que diz o vídeo? Peguei aqui o trecho específico. Por favor, me deem aqui só um tempinho. Pronto. Aspas, ministro Gilmar Mendes, as pessoas só eram soltas depois de confessarem, de fazer acordo de leniência. Isso é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura usando o poder do Estado. É disso que se trata. Sem dúvida nenhuma, se trata de pervertidos incumbidos de funções públicas e isso é uma vergonha. Por que isso é relevante? Porque é uma coincidência tremenda, um depoimento tão bombástico, né, com tantas implicações, que se encaixa como uma luva, né, em certas narrativas. Então, a julgar por essa tese, né, encampada aqui pelo ministro Gilmar Mendes, de que a prisão preventiva, combinada com a pressão por uma delação, pode configurar tortura, a gente pode estar diante de um cenário em que esse depoente se sentiu pressionado a falar o que os seus interrogadores queriam ouvir. Então, são só ideias aí para a gente enriquecer o debate público, afinal, como eu disse, estamos só comentando sobre hipóteses e possibilidades. Muito bem, Zé Eduardo, você está soltinho aqui, pode falar tudo o que quiser. A pergunta é, essas declarações, então, de Cid levam a crer que a alta... Desculpa, aliás, essa não é a primeira pergunta, mas a segunda pergunta. Fica cada vez mais difícil afastar Jair Bolsonaro de uma possível participação, então, ou conhecimento, a gente pode dizer, de articulações golpistas? Bom, boa tarde, Luciana. Boa tarde, Caio. Eu vou me concentrar na pergunta, tá certo? A gente pode discutir se a prisão foi indevida, se... Esse é um outro assunto que até se acopla, sem dúvida, mas vamos deixar para um segundo momento. Eu quero me falar exclusivamente da delação e o seu resultado. Bem, primeiro, estamos supondo que isto seja verdade.
É uma informação passada pela imprensa e a equipe de jornalistas da CNN não tem errado nessas coisas. Então, eu estou partindo do pressuposto que isso é verdade. Se é verdade isto, é uma situação que se coaduna com outros indícios que estão colocados. E não é separada do resto. Por exemplo, eu tinha uma minuta de golpe arquivada numa pasta na casa do ministro da Justiça. 2. O senhor Cid recebeu minutas por WhatsApp. 3. Houve diálogos do senhor Cid relativamente a um golpe em que gente de alta patente pedia, olha, tem que falar, tem que convencer ele a fazer alguma coisa. Ou seja, o contexto está dado. E agora Cid diz, o presidente da República recebeu a minuta. Ele negava, disse que nunca tinha ouvido falar. Segundo, Cid diz que houve uma reunião em que Bolsonaro discutiu um golpe de Estado, contando com o apoio do chefe da Marinha, não contando com o apoio do chefe do Exército. Ou seja, tudo isso se harmoniza, inclusive com o que acontece depois. O dia 8, uma tentativa terrorista de tentar explodir uma bomba no aeroporto. Ou seja, aquilo que era afirmado como uma conjectura, como uma estratégia do governo ou como uma ilusão, cada vez mais parece ter consistência nos fatos. É verdade que o senhor Cid vai ter que demonstrar tudo aquilo que ele afirmou. A delação não vale por si, mas que as coisas se encaixam de uma forma perfeita me parece muito claro. E mais, se comprovado esse fato, Bolsonaro está em péssimos lençóis. Por quê? Porque hoje a legislação brasileira, o Código Penal brasileiro, que foi alterado por uma lei de 21, ele diz que é crime claramente tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Ora, se ele articulou uma reunião para discutir isto, ele obviamente se credencia em todo o processo como grande agente articulador de uma tentativa de golpe. Note-se, o golpe não precisa ser consumado para ser punido, basta ser tentado. E a lei é clara. Neste caso, o depoimento do Cid entrega, de certa forma, se comprovado, de bandeja a cabeça do presidente Jair Bolsonaro naquilo que nós já supunhamos, ou seja, que ele estava por trás de toda aquela movimentação, o que explica o seu silêncio, o que explica a tentativa de forjar a carteira de vacina para ele poder se locomover por países caso as coisas não dessem certo. Há uma série de explicações que se encaixam perfeitamente e que tem o corolário numa tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Vejam, a própria pessoa que foi presa ontem tentando explodir uma bomba era uma pessoa que trabalhava no governo. Parece que tudo muito... Concordo, um nível de organização primário, vou voltar até as organizações Tabajara, etc. Mas nível de organização primário não significa não tentar, não organizar, não fazer. E no caso, o depoimento do Cid parece que começa a fechar os pontos. Razão pela qual Jair Bolsonaro hoje deve estar com as suas barbas de molho. A situação ficou muito ruim, ou ficará muito ruim, se confirmado esse depoimento. O fato do advogado, só para concluir, Luciana, não ter confirmado, é o que ele tinha que fazer. Ele não pode confirmar, está sob sigilo. Se ele confirma essa notícia, ele quebra o sigilo que ele está submetido, ele comete inclusive uma infração ética profissional e prejudica o seu cliente. Então, eu, conhecendo o César Bittencourt, um excelente advogado, jamais cairia na esparrela e falar, olha, ele falou isso mesmo, jamais. Ele vai desconfirmar, mesmo que tenha falado. Ele não pode fazer outra coisa. Portanto, eu sinceramente acredito que a quadra está mas cada vez pior para Jair Bolsonaro e o cerco que efetivamente ele próprio produziu com os fatos pode estrangulá-lo.